Nos últimos dias, uma notícia começou a circular no Brasil, informando que, através de uma medida provisória do governo federal, a partir de agora, a polícia, após uma abordagem, não pode rebocar os veículos que apresentarem irregularidades. Diante disso, conversamos com o PRF da Rocha para saber o que de fato mudou com essas alterações no Código Brasileiro de Trânsito e em que momento o veículo pode ser liberado ou rebocado. O CTB ele vem sofrendo algumas alterações, inclusive muitas benéficas aí para a sociedade, para a população como um todo. No ano passado, a Lei 14.071 alterou o CTB a respeito de retenção de veículo, e esse ano nós tivemos aí a alteração, a Lei 14.229, que alterou as questões de remoção. A remoção pelo CTB, antes dessa alteração, era uma regra. Ou seja, se você tinha a medida administrativa remoção no CTB, você deveria remover o veículo. E hoje ela torna-se exceção, mas nós continuamos podendo remover o veículo. A lei ela é bastante clara quando ela diz desde que não afete a segurança viária. Então, à medida que o agente fiscalizador ele vê que aquela autuação que enseja a remoção, ela é capaz de alterar a segurança viária, ele vai ser removido, com toda certeza. Com a retenção do documento do veículo, qual deverá ser a obrigação do condutor, explicou o policial rodoviário. Essa é uma das exceções que existem nessa nova legislação que foi alterada aí. A lei ela diz que, no caso de CRLV atrasado ou de veículo que esteja fazendo transporte irregular de pessoas ou de bens, não cabe você liberar o veículo através do RRD. O que é o RRD? É o recibo de recolhimento de documento, ou seja, ao invés de eu removê-lo ao pátio ou daquele cidadão ficar esperando ali num caso de retenção, por exemplo, um pneu careca trocar naquele local, o agente fiscalizador, ele pode colocar num prazo, no caso da remoção, de não superior a 15 dias, ele pode fazer um recolhimento virtual do documento e aí num prazo de 15 dias, dá um prazo de até 15 dias para a pessoa regularizar a situação. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Uma placa de um veículo. A depender da situação, eu tenho um conjunto de veículos ali, um cavalo trator, um semi-reboque. Um deles perdeu a placa. Nesse caso, seria passível de remoção. Mas a critério do agente, se não afetar a segurança viária, você pode liberar esse veículo e dar um prazo razoável não superior a 15 dias para que ele venha regularizar essa situação aí. Só que esse caso não vai caber para o licenciamento. Se você não conseguir regularizar a situação no local, você não pode dar esse prazo para ele regularizar depois. Esse carro vai ser guinchado. Inclusive, por exemplo, se a pessoa conseguir pagar o documento ali e essa compensação bancária chegar para o Detran e nós, ao fazermos a consulta, vermos que o documento está em dia, nós liberaremos o veículo. Faremos a autuação, mas aí nós liberaremos o veículo. Agora, com relação à retenção do documento, hoje, com o documento virtual, como isso acontece na prática? Então, nós retemos o documento do veículo, esse veículo ele vai ficar com uma restrição administrativa e dentro do prazo que nós demos para ele, é bom deixar claro, o condutor ele vai ser autuado por aquela infração. Só que aí a gente vai dar um prazo para ele, por exemplo, de 5 dias para ele acertar o pneu dele. E dentro de 5 dias ele tem aqui, por exemplo, na PRF, que se apresentar no posto em 5 dias corridos para ele regularizar a situação. Caso ele não regularize a situação, ele terá algumas sanções, quais sejam a restrição administrativa do documento, ou seja, ele não vai conseguir mais pagar o documento do próximo ano, ele não vai conseguir fazer nenhuma movimentação desse veículo, transferir, por exemplo, e ele vai tomar a autuação de desobediência do agente, desobediência da ordem do agente, caso ele não cumpra esse prazo de 5 dias para regularizar a situação. O PRF da Rocha destaca os benefícios com essas alterações no CTB, principalmente voltados para os cuidados com a questão viária. A lei ela deixa clara que tudo tem a ver com a segurança viária. Então não pense você, condutor, que você está com um carro que afete a segurança viária. Por conta dessa alteração da lei, o seu carro não vai ser guinchado, se você estiver incorrendo numa infração que a medida administrativa seja a remoção do veículo. Entenderam? Agora, existem diversas situações do CTB que não afetam a segurança viária e é passível de remoção. Então, nesse caso, o agente ele tem a total discricionariedade de não remover o veículo, entendeu? De fazer ali um recibo
uma retenção do documento da pessoa para que essa pessoa regularize a situação. Isso é bom porque esvazia os nossos pátios, entendeu? Nós temos aí uma espera de aproximadamente 1 a 2 horas esperando o guincho chegar para fazer essa remoção. Então, se você faz o recibo ali, você libera o condutor e você libera a viatura para que a viatura venha fazer a ronda e fazer o seu serviço de verdade, não ficar parada ali esperando o pátio, mas é aquilo, desde que não afete a segurança viária. Se afetou a segurança viária, você vai continuar sendo removido para o pátio.